Neemias e os muros de Jerusalém. Conhecemos a história sobre um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele incendeia o templo de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém e leva preso um povo. E muitas coisas aconteceram. E os judeus começaram a regressar a Jerusalém depois de longos anos de cativeiro lá na Babilônia e deram início a uma nova vida. No livro de Neemias, no capítulo 1, comenta que alguns homens de Judá chegaram ao profeta e contaram sobre os judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e também acerca de Jerusalém. E fala ao profeta: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está todo rachado e as suas portas queimadas a fogo. A palavra de Deus afirma que Neemias ficou muito triste, chorou, se lamentou por alguns dias, jejuou, mas também em oração confessou que eles fizeram muitas coisas erradas, desprezando os mandamentos de Deus dado por Moisés. Neemias, um judeu que servia o imperador Artaxerxes, algum tempo depois ele vai servir vinho ao rei, que nota certa tristeza nele e pergunta: por que está triste o teu rosto? Está doente? E ele fala para o rei: fiquei sabendo da cidade, o lugar onde foi enterrado meus pais, está totalmente destruída e tomada pelo fogo. O rei oferece ajuda e disse ele ao rei: peço-te que me envie ajudar para que eu a reconstrua. Houve então permissão do rei Artaxerxes, além de cartas aos governadores para que permitissem a passagem dele até lá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que fosse dado madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para casa, caso fosse ficar. Acontece que as coisas não foi simples como o profeta imaginou ser. Sambalate, governador de Samaria, e Tobias, o servo, lhes desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. 3 dias Neemias fica em Jerusalém e de noite levanta com poucos homens, sem declarar a ninguém o que Deus tinha colocado em teu coração para fazer, e não havia com ele animal algum, senão aquele em que ele estava montado. Pôde contemplar à noite os muros de Jerusalém que estavam rachados e suas portas consumidas pelo fogo. Ninguém ficou sabendo desta inspeção, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então ele comenta: vejam vocês a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vamos, pois, reedificar o muro de Jerusalém e não sejamos mais uma vergonha. Neemias tinha a permissão do rei e a ajuda de Deus, e todos concordaram em ajudá-lo. Ele não se intimidou com a aparente destruição de Jerusalém, porque tinha uma visão de uma cidade reconstruída e sonhava com o cumprimento das profecias do Senhor com relação a Israel. Temos que aprender com Neemias a levantar nossa vida das ruínas, principalmente pagando um preço por meio da oração e do jejum. Não é fácil, meu irmão, reconstruir algo que está destruído, a nossa vida que está destruída. Mas Deus nos ensina
que nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar. Sambalate, Tobias e também Gesem zombaram deles e ainda falaram que aquilo era uma rebelião contra o rei. Com autoridade, disse Neemias, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos Jerusalém. Todos começaram a fazer alguma coisa para arrumar a cidade. Você sabia que há uma necessidade de trabalho em conjunto na nossa vida? Sem a ajuda de alguém não conseguimos nada. É necessário a cooperação para tudo. Juntos somos mais fortes. Mas te prepara, meu irmão, quando começamos a fazer algo, o diabo vai se levantar com fúria para nos atrapalhar. Foi o que aconteceu. Sambalate se indignou muito e zombou dos judeus. Que fazem estes fracos judeus? Estão se sacrificando à toa. Tobias ainda disse, ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sempre terá em nossas vidas um Tobias falando do nosso trabalho, das nossas escolhas. Ei, meu irmão, falando da tua pregação, do teu serviço, e assim vai. Mas o meu Deus manda falar para você, não dê ouvidos aos Tobias da vida. É Deus que está no controle de tudo, e se é Ele, tudo dá certo e acontece com perfeição. Neemias e o povo arrumaram o muro até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando há a cooperação de alguém, alguma coisa acontece ou realiza. Sambalate, Tobias e os árabes, e os amonitas, e também as doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rachaduras se começaram a tapar, ficaram irados. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu propósito. Você está entendendo? Há uma reunião no inferno. E o inferno atinge a nossa vida real, porque quando alguém vê você fazendo alguma coisa, vão se reunir os Tobias, os Sambalates, para poder impedir aquilo que você está fazendo de bom, Ricamassubia. Eita glória! Mas eles estavam em vigilância e foi montado de dia e de noite por causa deles. O inimigo queria de todas as formas impedir o prosseguir da obra. Foi colocado guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E o povo, pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Neemias confortava o povo para não ter medo. Era para eles lembrarem do grande e terrível Senhor que iria pelejar por eles. E aconteceu que desde aquele dia o Senhor cuidou para que não fossem atacados. Mas o povo também se cuidaram, vigiaram. Metade dos servos trabalhava na obra e metade deles tinha lanças, escudos, arcos e as couraças. Os que consertavam o muro, os que trabalhavam de serventes, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Foi montado guarda, trabalhavam. O som de uma trombeta. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã? Não é para a gente estar trabalhando com uma mão e com a outra mão uma arma, uma faca, um revólver. Mas entendemos que precisamos estar trabalhando e o nosso coração em vigilância. É preciso a gente ter do nosso lado a força que é Cristo, a força que é Jesus, a nossa fé de perseverança.
Você entendeu aqui o que estava acontecendo ali? Uns consertavam o muro, os que trabalhavam de serventes, cada um estavam trabalhando, fazendo a obra, mas estava em vigilância. E a armadura de Deus tem que estar na minha vida e na sua vida, dia a dia. E disse às autoridades e ao restante do povo, Neemias falando, é muito grande a obra e nós estamos afastados do muro, longe uns dos outros. E no lugar onde ouvisse o som da buzina, eles se ajuntavam, porque o Deus pelejava por eles. Meu irmão, ei minha irmã, precisamos fazer nossa parte. Precisamos viver um para os outros. Deus, ele só completa aquilo que começamos. E Neemias mostrou isso para o povo, que quando houvesse o perigo, era para eles se ajuntarem. O bem comum era necessário viver que todos estivessem com a mesma visão, com o mesmo pensamento e o mesmo cuidado um pelos outros. Coisa que eu e você precisamos nos dias de hoje. A casa do Senhor está precisando disso. Estar cuidando uns dos outros. Eles não tinham preguiça, revezavam. À noite os serviam de guarda e de dia na obra. Não apartava da roupa de trabalho e nem das armas. E Sambalate e o resto dos inimigos ficou sabendo que o muro tinha sido restaurado e que nele já não havia brecha alguma. Deus, ele faz isso na nossa vida. Mas é necessário que a gente dê o passo, é necessário que a gente vá fazer. Não é só ficar murmurando, chorando, debruçado sobre os problemas, mas é preciso a gente estar indo à frente para poder resolver tal problema, tal dificuldade, tal questão. Talvez você que está ouvindo este áudio nesse dia está precisando reconstruir algo que está quebrado, que está destruído, que está rachado, teu casamento que está indo mal. Com Deus você consegue tampar as brechas, tampar os buracos que têm impedido a tua vitória. Talvez na tua igreja está acontecendo coisas grandes e terríveis, mas você pode, com Deus na tua frente, você vai reunir pessoas que verdadeiramente querem a melhora da obra do Senhor, e Ele vai cuidar disso, e Ele vai nos ajudar. Mas é necessário a gente trabalhar, mas é necessário estarmos em vigilância, mas é necessário estarmos armados com a armadura de Deus. Que a nossa fé seja o nosso escudo para vencer os dias maus. Que a nossa fé seja o escudo para você e para mim ir mais adiante e conseguir a vitória. E Neemias reconstruiu a cidade. Neemias ajudou um povo. E precisamos também ser este Neemias nos dias de hoje. Ajudar as pessoas, ajudar nossa família, ajudar nossa igreja.